eu tenho aqui alguns exemplos, ó, de números que a gente chama de números decimais, tá? Então, esses números aqui, eles têm uma vírgula, certo? Nesses números, eu tenho a parte que vem antes da vírgula, que eu falo que é a parte inteira, e eu tenho a parte que está depois da vírgula, que eu falo que é a parte decimal, tá? Então, sempre que vocês se depararem com qualquer número e encontrarem uma vírgula nele, vocês podem chamar de número decimal. Agora nós vamos lá para a nossa apostila para a gente acompanhar a explicação. Então vamos lá, página 44 da apostila, números decimais. Em 2016, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos foram realizados no Brasil e para comemorar esse fato foram lançadas moedas de R$1. Observe algumas dessas moedas. Então nós temos aqui, né, as moedas de R$1 que foram lançadas no Brasil. Uma moeda de R$1 pode ser trocada por moedas de menor valor. Acompanhe. Então, olha só. Podemos trocar uma moeda de R$1 por moedas de 10 centavos. Então, eu tenho aqui a moeda de R$1. E aqui eu tenho 10 moedas de 10 centavos. Então, o valor dessas 10 moedas de 10 centavos é a mesma coisa que R$1. A moeda de R$1 pode ser trocada por 10 moedas de 10 centavos. Considerando a moeda de R$1 como um inteiro, podemos dizer que ele foi dividido em 10 partes iguais. A fração do inteiro que uma moeda de 10 centavos representa é 1/10. Então, é uma moeda de 10 moedas. Uma moeda de 10 centavos, ela representa uma de 10 moedas de 10 centavos, ó, 1/10. Em uma fração, o traço que separa o numerador do denominador pode indicar uma divisão. Usando uma calculadora para dividir o numerador pelo denominador e representar a fração 1/10 na forma decimal, vamos ter, olha só, 0,1. Eu vou fazer para vocês aqui, ó. Se eu pegar o número 1 e dividir por 10, isso é igual a, olha lá o número que deu, tá? Esse 0,1, como está representado aqui, ó. Então, esse traço da fração aqui representa uma divisão. A fração 1/10, ela pode ser representada na forma decimal. Olha só como ela pode ser representada, tá? Tá certo? Então, o que representa esse número aqui? Tá vendo aqui que antes da vírgula tem um 0? Isso aqui é a parte inteira do número. Como não tem parte inteira, tem um 0 aqui, ó. Representa 1/10, uma parte de 10, 1/10. O número decimal, ele representa uma parte menor do que o inteiro. É a 10ª parte do inteiro. Então, aqui nesse número, o 0 aqui, ó, tá? A gente chama de parte inteira. Aí tem a vírgula. O número que vem aqui, os números que vão vir aqui, depois da vírgula, a gente vai chamar de parte decimal. No quadro de ordens, olha só como ele fica, ó, unidades, dezenas e centenas. Nas unidades, ó, vai ficar o número 0, aqui vai ter a vírgula, e aqui é uma parte de 10, ó. Então, por isso que esse 1 aqui está nos décimos, porque aqui a gente não tem ainda um inteiro. Nós vamos ter o inteiro dividido em 10 partes, e esse número 1 aqui vai estar representando uma parte de 10. Também podemos trocar uma moeda de R$1 por moedas de 1 centavo. Para fabricar uma moeda de 1 centavo, são gastos 9 centavos. Por isso, essa moeda não é mais produzida pelo Banco Central desde 2004. Porém, ainda é possível encontrá-la em circulação no mercado. A moeda de R$1, ela pode ser trocada por 100 moedas de 1 centavo. Considerando a moeda de R$1 como um inteiro, podemos dizer que ele foi dividido em 100 partes iguais. Então, agora, olha só, a fração do inteiro que uma moeda de 1 centavo representa vai ser 1/100, uma parte de 100. Ó, 1/100. Usando calculadora para dividir o numerador pelo denominador e representar a fração 1/100 na forma decimal, olha qual vai ser o resultado, ó. Olha aqui, porque agora é uma parte de 100. Tá? Por isso que ficou dessa forma o resultado. Então, se você dividir 1 dividido por 100, olha o resultado que vai dar, uma parte de 100. A fração 1/100, ela pode ser representada na forma decimal, tá? Esse 0 aqui, ó, porque a gente não tem parte inteira. É 0 na parte inteira, nós vamos ter uma parte de 100.
O número decimal representa uma parte menor do que o inteiro. É a centésima parte do inteiro, olha só. A parte inteira é 0. Nós vamos ter a centésima parte do inteiro. Olha como fica representado. E a vírgula separa a parte inteira da parte decimal. Olha aqui no quadro de ordens como fica, ó. O 0 na unidade. Nos décimos vai ter um 0 também. E aqui o número 1 nos centésimos, porque é uma parte de 100. Acompanhe agora a representação de algumas quantias em reais na forma de números decimais. 5 centavos. Olha só. Ó, o meu R$1 aqui agora, ele está dividido em 100, tá? Em 100 centavos. 5 centavos, ó, 5 sobre 100. 5 sobre 100. Ou eu posso representar dessa forma aqui, ó. Através do número decimal. Como que a gente faz a leitura? 5 centésimos, porque são 5 partes de 100, 5 centésimos. Olha a leitura como é e olha a escrita na forma decimal e olha a escrita na forma de fração, tá? 50 centavos, olha só, 50 partes de 100, ó, 50 sobre 100. Olha como fica na forma de número decimal. Lemos 50 centésimos ou 5 décimos. Tanto faz, ó, 50 centésimos ou eu posso falar também 5 décimos. R$1,25, ó, eu vou ter R$1 para representar, né, essas 100 partes aqui, R$1. E mais 25 partes aqui do inteiro. Então, eu vou ter aqui agora, ó, 125 partes de 100, tá? Eu vou ter 125 partes de 100, porque são 100 partes aqui com mais 25 aqui. E o meu inteiro, ele tá sempre dividido em 100 partes. Então, vai ficar 125 sobre 100. Olha onde a vírgula vai entrar agora, ó, porque eu tenho uma parte inteira, que é R$1, ó. 1 inteiro e 25 centésimos. 1 inteiro e 25 centésimos. Ou 1 inteiro e 2 décimos e 5 centésimos. Olha como fica no quadro de ordens. Olha aqui, ó, 1 aonde fica, ó, porque ele é inteiro. E 25 centésimos aqui. Números que escrevemos usando a vírgula para separar a parte inteira da parte decimal são chamados de números decimais. Então, esses números que nós acabamos de falar aqui e mostrar são números decimais. Números que têm uma parte inteira e uma parte decimal, separado por uma vírgula.